O Brasil tem a quarta maior população penitenciária do mundo. Segundo dados do último relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, relativo a 2014, são mais de 600 mil pessoas encarceradas. Certamente esse número já é muito maior. Como é a vida de quem vai parar na cadeia? Superlotação, movimento de facções criminosas, rebeliões, decapitação com direito a filmagens. A essência do ser humano muda? É o que vamos desvendar aqui no Mentalistas. Começa agora, Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei a psicóloga Fernanda Magano, presidente da Federação Nacional dos Psicólogos e que trabalha há 20 anos no sistema carcerário de São Paulo. Como vai, Fernanda? Tudo bem? Tudo bem. Vai ser muito importante esse momento aqui para que a gente possa desmistificar algumas coisas que normalmente se falam sobre as populações carcerárias, desumanizando e atribuindo só a elas a responsabilidade por todo esse caos do sistema penitenciário. E do outro lado aqui da bancada do nosso Mentalistas, eu recebo a doutora Ivana Davi, que é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também tem uma vasta experiência nessa área. Tudo bem, doutora Ivana? Obrigada pela presença. Eu é que agradeço, para mim é sempre uma honra, um aprendizado. E hoje o nosso desafio é esse, é conversar sobre a humanização do sistema penitenciário. As pessoas têm que ter mais comprometimento e talvez hoje, graças às mídias e graças à imprensa, toda essa situação está sendo trazida à nossa sociedade, abrindo aí um espectro de discussão e de reflexão, porque o momento é de reflexão. Doutora Ivana, eu vou começar com a sua opinião, e aí trazendo todo o notório saber jurídico e a experiência, né, no Tribunal de Justiça. O que significa estar preso no Brasil? Tecnicamente falando, a discussão é árida. A visão de prisão, para nós hoje, ela é muito triste. Houve o que, nesse decorrer, principalmente nesses últimos 20 anos, que é o que eu acompanhei de perto aqui no sistema prisional de São Paulo, e tive a honra de fazer parte do CNJ e fazer parte dos multirões carcerários nos idos de 2013 e 2014, e conheci o sistema prisional da Bahia, do Rio de Janeiro, de Pernambuco. É essa falta de comprometimento no nosso sentido do Poder Executivo na execução da pena. Um juiz, quando fixa a pena, julga e ao final reconhece a responsabilidade criminal do indivíduo, o sentir dele e o escopo da sentença é sempre de ressocializar, é sempre de tentar, primeiro, fazer com que aquele indivíduo cumpra a pena que foi fixada, mas de modo digno. Um juiz, quando fixa uma pena, nunca tem o ideal de vingança, de ser maltratado ou de eventualmente perder aquele indivíduo para o crime organizado. E, infelizmente, essa falta no nosso sentir de envolvimento mais profundo do executivo, esse sim que tem o dever de administrar a parte de execução da pena, faz com que o preso, e hoje esse afastamento do Estado, faz com que as facções criminosas dominem os presídios, fazendo com que praticamente o Estado perca o indivíduo para o crime. Fernanda, aí do ponto de vista psicológico, né, o que é ser preso ou estar preso no Brasil, que é uma condição, né? Ele está preso por, às vezes, um período curto de tempo ou longo, do ponto de vista psicológico. A gente costuma sempre remeter o pensamento ao Vigiar e Punir de Foucault, da História das Prisões, onde ele vai fazendo considerações de que o nascimento da figura do Estado e a condição da perda da liberdade através dos instrumentos jurídicos, ele vai substituir o que era a figura da morte pelo carrasco, né? E o quanto, infelizmente, se a gente faz uma comparação simbólica que as facções criminais fazem hoje, é a volta desse carrasco, mas entre os pares, entre aqueles que estão presos e em função da ausência da figura do Estado, como bem disse a doutora Ivana. Então a gente precisa pensar que primeiro que essas pessoas são humanos, têm direitos humanos e que, por mais polêmica que isso possa criar em parte dos ouvintes, a gente precisa frisar isso. As pessoas têm apenas os direitos de cidadania suspensos pelo delito que cometeram. E aqui, falar de direitos humanos não se trata de passar a mão na cabeça ou dizer que a pessoa é coitada, isenta de culpa. Não, ela tem responsabilidade e precisa responder pelo crime. A gente precisa ser muito séria nisso, porque a psicologia tem uma postura que é um posicionamento ético da garantia de direitos, de defender que sejam
previstas, todas as diretrizes da lei de execução penal cumpridas na sua prática, que esse é parte do problema, né? O nascedouro das facções criminais, elas vêm com um discurso bastante capcioso de que estão ali com seus estatutos, com suas formas de organização, pela necessidade de fazer garantir e cumprir a lei, então a ausência do Estado, mas, todavia, isso serve para encobrir essa organização do crime e atos ilícitos na sociedade. Então, é bastante delicado falar sobre esse tema. Por quê? Porque a gente precisa, e aí a doutora Ivana tem toda a razão, o princípio da pena, ele tem que ser esse reeducativo, o resgatar o que há de humano e fazer a função. Mas, para isso, o executivo tem que fazer a sua parte. E a gente vê nas estruturas de Estado quanto isso é falido. Então, a gente tem lá, na diretriz da saúde do sistema prisional, uma perspectiva de uma portaria que teve sua primeira versão em 2003 e uma reedição dessa Política Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário em 2014, e que fala uma série de pontos e elementos necessários para pensar saúde física, saúde mental, e que não são cumpridas pela ausência absoluta de contingente de profissionais. A gente tem um investimento na função fim, que é a área de segurança, e na função meio, que são as equipes técnicas, os administrativos, todo o apoio e aparato para a lei de execução penal acontecer, não tem. Bom, a gente ainda vai trazer mais, eu queria aprofundar um pouco mais nessa questão da saúde física e a saúde mental, levando em conta a diretriz de saúde do sistema prisional, mas, doutora Ivana, a gente tem uma fala do o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, que foi ministro na gestão Dilma Rousseff, e ele disse que... Vamos ouvir o que ele disse. Se fosse para cumprir muitos anos numa prisão, em algumas prisões nossas, eu preferia morrer, João. Então, doutora Ivana, como disse o ministro Cardoso, é melhor estar morto do que ser preso no Brasil. A senhora acha que ele falou isso por quê? Olha, é muito triste a gente ouvir esse tipo de fala da pessoa que tem o dever-poder de administrar tudo isso. Cumpriria a ele, na época em que estava na cadeira, administrar todo o dinheiro do fundo penitenciário, repassando para cada Estado-membro da Federação, para que cada Estado-membro da Federação administrasse os seus presídios. Então, quando o próprio administrador, acha que ele não tem condições ou que os presídios são ruins, caberia, antes de uma fala dessa, uma reflexão, para saber até onde a responsabilidade ou até onde ele faz parte dessa responsabilidade. Eu não acho isso. Eu sou muito otimista, eu sou uma guerreira, eu sou uma lutadora, eu acredito sim na justiça, eu acredito sim na recuperação do preso, eu só acho que nós temos que nos envolver mais. O comprometimento é que falha. E esse comprometimento é do judiciário, é do executivo, é de toda a sociedade. Não dá para se afastar isso. E se nós formos ver pontualmente essa situação que aconteceu em Manaus e que está acontecendo no norte e nordeste do país, claro que ver um preso decapitado é enxergar a morte, mas isso não é a rotina. Nós temos aqui em São Paulo mais de 250 mil presos. E de 10, 12 anos para cá, não temos notícia desse tipo de situação nos presídios de São Paulo. São Paulo é o estado que tem a maior população carcerária do país. Tem o maior judiciário da América. E isso não é um retrato de todos os presídios aqui de São Paulo. Temos problemas de superlotação? Temos. Mas temos uma administração mais séria. Quando ouço isso, eu ouço com tristeza, porque quem tem o poder e o dever de administrar, me parece que quando diz isso, perdeu a sua lealdade, a sua fidelidade, a sua legitimidade frente à sua função. Hoje você vê um ministro, que é o Alexandre de Moraes, com um viés totalmente diferente. Um ministro que vai ao local, pode concordar ou não concordar, mas um ministro que vai ao local da crise. Aliás, como nós temos uma presidente do Supremo Tribunal Federal, que é presidente do Conselho Nacional de Justiça, que também tem essa personalidade de ir aonde a crise está. Talvez seja uma forma, uma escolha de administração, mas eu ainda acho que é a melhor administração. Nós temos um secretário de Assuntos Penitenciários que não raras vezes levanta da cadeira e vai até o presídio. Eu acho que é essa a situação. Então, quando eu vejo isso, quando eu ouço isso, eu não concordo e fico muito triste, porque, na verdade, a função dele era exatamente o contrário. Era, se constatado que as prisões são piores do que morrer, cabia a ele a função de melhorar ou pelo menos trabalhar para que isso fosse superado.
Ô, Fernanda, eu fico pensando se por algum motivo eu fosse presa hoje, né? E aí eu ia ter que encarar a superlotação, a comidinha da cadeia, a ameaça dos outros presos, envolvimento em facções criminosas. Aí no próximo bloco a gente pode falar um pouco mais disso, como é que elas se organizam, como é que elas cativam ou não, ou elas impõem, né, para os presos, mas pela experiência que você já teve com a psicologia no sistema penitenciário e lida com isso sempre, né? Realmente essa fala faz um pouco de sentido, pelo menos do ponto de vista de quem está lá no dia a dia, o cara que está preso lá? Primeiro, assim, que é lamentável de fato essa fala e é triste ver que essa fala ela se manifesta à medida em que uma outra parte da sociedade passa a frequentar as prisões, né? Eu acho que esse recorte de classe precisa ser destacado. Enquanto as prisões servem a uma determinada recorte de classe, ela pode ser a porcaria, pode ser o maltrato, pode ser a exclusão, pode ser a alimentação ruim e ainda isso é considerado luxo por parte de alguns órgãos de imprensa e de divulgação. Então, a gente precisa marcar primeiro essa questão. E acho que a gente precisa fazer um debate que trate com seriedade toda a complexidade do modelo da sociedade capitalista, o quanto há um incentivo de desejos e produção de necessidades nas pessoas sem igual forma de acesso. Isso produz uma parte da criminalidade que está lotando esses presídios que nem necessariamente precisariam estar presos. Se as penas alternativas fossem mais implementadas, se a gente tivesse uma sociedade menos preconceituosa e se a gente tivesse uma cultura que pudesse prever nessa constituição do poder jurídico e na constituição dos instrumentos de penalização pela relação de constituir alguns visores, algumas óticas em que a gente faça a diferença entre um tipo de delito e não faça uma normatização. Esse é parte do nosso problema. Você trata como massa carcerária, você desumaniza e isso serve de elemento para o que você dizia antes da captura pelas facções, dessa forma de organização. Você vai fazendo micropolos e vai fazendo uma sociedade em paralelo. O ideal é, como a própria lei de execução determina, é que quando da entrada de um preso, quando a gente chama da inclusão do preso, ele passasse por um corpo técnico e esse corpo técnico pudesse avaliar esse preso na sua personalidade e aí esse corpo técnico determinar ou pelo menos direcionar o preso para permanecer em um presídio de pessoas que são semelhantes a ele, que têm o mesmo pensamento. Isso não é feito? A lei determina, a própria lei de execução penal que já está em discussão, fala de um programa de individualizador de penas. E esse é o nosso diferencialmente, e esse é a nossa discussão, né? Hoje se discute, ontem eu ouvi o Alexandre de Moraes falando, que existe uma discussão, no meu sentido, absolutamente fora do viés da lei. Se os presos devem ser direcionados em razão da facção criminosa ou em razão do delito. É lógico que é em razão do delito. É lógico que é em razão da personalidade. É lógico que precisamos ter um corpo de psicólogos, psiquiatras, médicos especializados para ouvir esse preso e direcionar esse preso para um presídio ou pelo menos para uma situação que seja compatível com o crime que ele praticou e com a personalidade dele. Na medida em que você permite que uma facção criminosa, hoje, como existe no nosso sistema, claro que isso não está escrito em lugar nenhum, mas somos claros em perceber essa distinção, onde as facções criminosas determinam aonde e como recolher os seus indivíduos, você está primeiro desvirtuando a lei. E segundo, que é o Estado colaborando com o crime organizado. Eles convergem para a mesma situação. Facilitando, né? Bom, eu estou recebendo aqui na Mentalistas a desembargadora do Tribunal de Justiça, Ivana Davi, e a psicóloga Fernanda Magano, falando sobre a situação das penitenciárias no país. A gente volta já. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. De
De volta aqui com Mentalistas, falando sobre o ser humano nas penitenciárias e o quão pesado é quando a gente fala dessa essência do ser humano, quando ele está encarcerado, envolvendo várias situações, as superlotações, facções criminosas e agora a decapitação, como recentemente a gente pôde conferir aí lá na penitenciária de Manaus. Estou recebendo aqui na Rádio Estadão a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi, a psicóloga Fernanda Magano e agora o repórter do Jornal Estado de São Paulo, Alexandre Rizayasu, que está aqui com a gente. Tudo bem, Alexandre? Obrigada por ter vindo, viu? Tudo bem, Camila. Muito obrigado pelo convite. Vamos desvendar aqui para o nosso ouvinte do Mentalistas, Alexandre. Como que surgiram as facções criminosas que a gente tanto ouve falar, né? O PCC, Comando Vermelho e essa tal Família do Norte, que agora começa a ser um pouco mais conhecida. Dá pra gente explicar aqui para o ouvinte como é que elas nascem aí em termos gerais? Olha, dá sim, Camila. Tanto o PCC, quanto o Comando Vermelho, quanto essa facção Família do Norte, elas surgem basicamente por causa da ausência do Estado no sistema prisional. O Estado, ele oferece, entre aspas, para o preso uma cadeia superlotada, oferece condições subhumanas. Essas facções criminosas, os líderes dessas facções criminosas, eles oferecem exatamente o oposto. Eles oferecem proteção, eles oferecem para as famílias que estão aqui uma certa ajuda financeira. Elas oferecem meios de transporte para as famílias visitarem os presos. Então, elas ocupam o espaço que, na verdade, deveria ser do Estado. Então, ano após ano, isso vai aumentando e o que a gente vê, um exemplo clássico é essa facção criminosa de São Paulo, o PCC. Ela começou no meio da década de 90, ela nasceu no meio da década de 90. Pós-Carandiru. Isso, pós-Carandiru, exatamente por causa do massacre do Carandiru. E em 20, 30 anos, ela se tornou a maior facção criminosa de São Paulo. Ela movimenta, segundo informações do Ministério Público, né, cerca de 200 milhões de reais só com tráfico de drogas nas cadeias. Dentro das cadeias. Então, vai saber quanto que seria fora. Exatamente, também, são né? Números empresariais, né, que a gente costuma dizer. Tem empresa que não tem esse lucro, por exemplo, não é? E esse dinheiro realmente é usado, parte desse dinheiro é usado nesse suporte para a família de presos e para os presos, né? Então, são esses motivos, né, que levam a esse crescimento das facções criminosas aqui no país. Né? Ô Alexandre, quando você faz as suas matérias pro Estadão e aqui para a rádio também, né, colaborando e falando sobre o sistema carcerário, e até pela experiência que você já teve com eventuais presos ou advogados de presos ou familiares e tal, esse cara chega na prisão, esse sujeito, esse indivíduo, e o que acontece com ele? Ele já é abordado dentro da prisão por essas facções e a pagar um pedágio? Não sei. Como é que funciona isso? Conta pra gente. Olha, a doutora Ivana... Em linhas gerais, né? Porque cada caso é um caso, a gente nós sabe, nos conhecemos há 15 anos, pelo menos. E ela presenciou muito disso. Ela acompanhou o auge do PCC, entre aspas, que foram os ataques de 2006, né? E também na primeira mega rebelião de 2000. E o que a gente percebeu, e isso dura até hoje, isso existe até hoje, assim que o preso entra, seja num centro de detenção provisória, ou seja em uma penitenciária, ele está totalmente desprotegido. Então, ele é imediatamente abordado por integrantes da facção criminosa, e no caso aqui de São Paulo, é o primeiro comando da capital, né? Então, ele é batizado. O que é esse batismo? Então, ele é apresentado, entre aspas, para os demais integrantes do PCC, faz uma espécie de juramento. Nesse juramento inclui pagamento de uma mensalidade. Se ele não paga essa mensalidade, ele corre sérios riscos de ou apanhar ou até mesmo ser morto, ou então até mesmo os familiares dele sofrerem algum tipo de represália, né? E uma vez integrado nessa facção, dentro desse centro de detenção provisória ou então em uma penitenciária, ele passa a cumprir, entre aspas, algumas obrigações, seja pagamento de mensalidade, seja para ajudar no tráfico de drogas dentro da cadeia. Enfim, ele acaba sendo realmente integrado dentro da facção criminosa. E se ele sai, às vezes acontece dele... Se ele sai da prisão ou se ele sai do PCC? Então, se ele sai da prisão,
seja para, enfim, saidinha de Natal, saidinha de Dia das Mães, e se porventura ele tem alguma pendência dentro da cadeia, dívida de droga, algum tipo de desentendimento, ele paga essa dívida cumprindo uma missão, seja praticando atentados contra agentes penitenciários, que acontece muito ainda, ou seja, praticando algum tipo de crime mais bárbaro, né? Ou que são os assassinatos, são os atentados, né? Isso é uma rotina que existe aqui em São Paulo, no sistema carcerário de São Paulo e também em vários estados, né? Doutora Ivana, como é que fica o Estado nessa situação, né? Tendo uma organização, né, tão rígida assim. Eu fico até com receio, e não sei se seria uma realidade o Oliviano falar isso, mas será que todo mundo que está preso, então, tem algum vínculo com o PCC? É inevitável, sabe assim? Não, é inevitável não ter um vínculo. Porque eu fico imaginando, a pessoa chega e já tem essa abordagem, como o Isaias falou pra gente aqui. Quer dizer, como é que fica isso? Então, nós chegamos ao despautério, ou a fase limite de organização, onde existe um estatuto. O crime organizado tem seu próprio estatuto. E a ironia, e o Alexandre acompanhou comigo, é que quando você lê o estatuto, a mens do estatuto é exatamente a opressão do Estado. O PCC, ele nasce unido na dificuldade, ou na injustiça, ou na indiferença, que é a leitura que ele faz em relação ao Estado. Quando ele coloca que o massacre do Carandiru foi o ponto de partida, quando ele escreve esse estatuto, que foi elaborado em Taubaté, num presídio específico, na época, onde foram mandados os então identificados mentores da facção, ele coloca que eles se unem contra a opressão do Estado. A leitura que ele faz de uma eventual interferência do Estado para evitar a violência ou para evitar o abuso, a leitura dele é que aquilo é uma opressão. E aí ele começa a fazer todo um trabalho contra o Estado e a regimentar. Na verdade, quando o preso ele entra num presídio X e Y, aqui em São Paulo nós temos isso muito bem delimitado, antes de você, da própria administração, determinar que o preso vá para um CDP, por exemplo, ele sabe previamente se o preso tem algum vínculo com alguma facção criminosa. Sob pena do Estado colocar um preso lá e ele ser morto. Nesse estatuto, o preso, depois que ele entra para a facção, ele não tem a opção de sair. Se sai, morre. Um dos primeiros senões de tudo isso que está acontecendo no Amazonas, em Manaus, começou lá em setembro, exatamente porque um preso do PCC abandonou o PCC, foi preso no estado do Amazonas, e lá ele teria tentado aderir ao princípio dessa família do norte. Do norte. Do norte. E o PCC, indignado com aquela, aspas, traição, determinou a morte dele. Então, tudo isso captado por uma investigação da Polícia Federal na época, e foi aí que começou o problema que hoje nós estamos assistindo no estado do Amazonas. Então, é cruel. A gente fala do preso eventualmente ser contra o Estado, só que o estatuto e as regras do crime são piores do que a regra da lei das execuções penais, por exemplo, que logicamente não admite qualquer tipo de homicídio em razão de cumprimento ou não da determinação legal. O crime organizado ele é muito mais duro. A lei do crime organizado é muito mais profunda, muito mais drástica, muito mais cruel do que o Estado, por incrível que pareça. E mesmo assim, ao que a gente percebe no sistema penitenciário, eles ainda preferem o crime organizado. Tem um sociólogo, que agora eu não vou me recordar o nome, que ele até brinca como a lei do cão, né? E ele faz essa referência dizendo desta lei do cão, servindo como uma proteção, como o nosso repórter bem dizia. Então, a ausência do Estado se faz tamanha que as distorções vão
em demasia acontecendo e que, se eu não vou lá e não me batizo na facção, ele tem até a ironia de dizer, eu não sou irmão, mas eu sou primo, então eu não estou batizado, mas eu caminho junto, sou simpatizante. Eu pago um pedágio para vocês. Pago o pedágio, que é uma forma dele sobreviver naquele ambiente sem necessariamente se alinhar nas fileiras, porque sabe do risco potencial, como já descrito aqui, que é se alinhar às fileiras. Você fica capturado e por essa estrutura, né? Então, é do ponto de vista da saúde mental de um sofrimento tamanho, porque você fica ali sem escolha, né? Você fica encapsulado nessa condição. Ou eu me alinho pagando pedágio e vou sobrevivendo, ou eu vou para aquilo que no Estado se chama medida preventiva de segurança, né? Pela forma da lei, ou como os presos tratam, vou para o seguro, vou para o pote, né? Que aí, se eu traio a facção ou se eu não me alinho, ou eu preciso ser transferido para um presídio específico, que é o presídio dos seguros, ou eu fico separado da população carcerária no mesmo presídio. E aí, no momento em que há uma rebelião, que há uma situação, é lá nesse seguro que começa a mortandade. Então, é bastante grave o que a doutora Ivana falava antes, de que o Estado mesmo vai se adequando a isso ao arrepio da lei de execução penal e vai fazendo presídios específicos para a facção XY, o que é, na prática, assumir que isto dá a diretriz, dá a regra, né? Então, Fernanda, no bloco anterior a gente estava falando sobre esse corpo, que a doutora Ivana citou, o corpo técnico que está até na lei. Tá na lei, ninguém está inventando isso aqui, sugerindo nada, está escrito na lei. Comissão Técnica de Classificação, para você fazer 5º da LEP. Para você fazer uma avaliação de personalidade, levando em conta o crime que esse cidadão cometeu e tal, com a experiência que você tem no mundo da psicologia, no sistema penitenciário, isso funciona ou não funciona na prática? Então, acaba que não funciona porque a gente acaba atendendo a população à medida em que eles demandam para o atendimento, ou com a mudança da LEP em 2003, quando os juízes, a partir da súmula 26 do Supremo, solicitam um exame criminológico que deixou de ser obrigatório. Quem que solicita essa demanda? É o próprio Estado ou o preso fala, tô com algum problema? Até a vigência da lei de execução penal de 84, o exame para a progressão de regime era obrigatório a toda a população carcerária. Então, essa comissão técnica de classificação composta por psicólogo, psiquiatra, assistente social, diretor de produção, diretor de educação, diretor de segurança e diretor-geral, cada um fazia sua avaliação, se reunia numa reunião dessa comissão técnica de classificação e dava um posicionamento para o judiciário se aquele preso deveria ou não progredir de regime. Com a mudança da lei em 2003, esse exame ficou facultado, ou seja, ele deixa de ser obrigatório e a progressão de regime pode acontecer automática depois de a dociometria penal acontecer, né? Ele cumprir um X da pena, se é primário é 1/6, se é crime hediondo é uma outra porcentagem, e a progressão é pelo cumprimento de alguns anos de pena somado à boa conduta carcerária. Agora é que é uma ironia, né? Porque hoje boa conduta carcerária é eu estar alinhado a essa estrutura da facção, é eu assumir um crime na cela pelo sorteio, ou hoje eu estou livre desse sorteio e não pratico com nenhum problema interno entre as lideranças da facção, e aí eu tenho boa conduta. Então, boa conduta, na verdade, é uma distorção do que deveria ser, de fato, uma boa conduta pelo segmento da lei. E aí, alguns casos, a progressão automática acontece e há uma medida judicial falando, não, esse preso, pela característica do crime que ele cometeu, pela reincidência, pela hediondeza, ele necessita de um exame criminológico. Aí o Poder Judiciário revoga a progressão automática e estabelece o exame. Ou até antes da progressão acontecer, o Judiciário solicita a realização do exame. Então, fica um contato formal, muito pontual, e é uma avaliação descolada do que a lei previa. Porque a lei previa o quê? Que a cada unidade penal deveria ter um núcleo de observação criminológica, que inicialmente esse preso passaria por uma
avaliação, onde você faz a correlação delito-delinquente, as características do crime, as características de personalidade. A partir daí, você traçaria um dossiê de personalidade, desenharia ali um programa individualizador de penas. Então, se ele tem talento para marcenaria, vamos pôr ele na oficina de trabalho X. Ele não tem nenhuma experiência profissional, vamos incluí-lo em algum curso profissionalizante. Ele não tem educação básica, a lei prevê que ele tem que ser alfabetizado, sair do presídio minimamente alfabetizado, vamos incluí-lo nos programas de educação básica. Tudo isso, na forma da lei, é perfeito. Agora, na prática, pelo tamanho da população carcerária e o viés do custo do atendimento somado a pouco investimento nessas áreas de apoio, né? Porque eu preciso ter X funcionários da área de segurança como previsto na lei, né? Então, no plantão tem que ter X área de segurança. Então, eu acabo investindo mais nessa questão da área de segurança e menos nas áreas de apoio. E aí, todo esse processo reeducativo da pena que deveria acontecer mediante esse programa individualizador de penas e essa operação pela gravidade de delito e o acompanhamento, ele minimamente ocorre à medida em que há algumas emergências. Com a gravidade de que por anos trabalhando no sistema, pós a mega rebelião e o crescimento das facções, o próprio acesso ao atendimento psicológico, psiquiátrico, fica correlacionado com a facção, né? Então eles começam a estranhar, se procura muito a psicóloga, tentam controlar esse acesso, porque ficam aí alimentando algumas fantasias paranoicas, que isso pode ser sistema de informação, que pode denunciar fragilidade. Então, a própria relação com as equipes técnicas, ela fica mascarada por essa relação de poder da facção. Puxa, e é interessante tudo isso que a Fernanda traz pra gente, que era para ser de um jeito, conforme você foi falando, né, que o ideal seria o indivíduo passar por uma espécie de triagem, né, e aí avaliar o delito, delinquente em sua personalidade para saber quais são ali as chances que ele tem de se reinserir na sociedade, ser útil de alguma forma depois, quando ele volta, porque uma hora ele vai voltar, né? Se ele não for morto por nenhuma outra situação, ele volta. Vai voltar como para a sociedade? É isso que a gente traz em debate aqui no programa, e a doutor discussão, Ivan. ela acaba sendo esquizofrênica, porque a falta de investimento nesse preparo, nesse direcionamento do preso, do condenado, para o cumprimento da pena, demanda, lá na ponta do Estado, maior investimento em segurança, em escolta, em armamento, em polícia especializada, em contratar empresas. E aí é exatamente a falta de segurança, e é exatamente essa falta de estruturação, de especificidade, de que preso X, preso Y pode ficar junto ou não, só piora. Então, o desafio do Estado é fazer sua autofagia. O Estado vai chegar uma hora que vai falar, mas você está gastando muito, você está investindo muito lá na ponta, porque você deixou de investir aqui num primeiro momento, que a gente chama de triagem do preso. O raciocínio é claro, é simples. À medida em que você deixou, à medida que o Estado abriu mão dessa determinação legal, e aí vão questionar como que o Estado abre mão de cumprimento da lei, o próprio Estado. E acaba tendo que, na verdade, ele desvia o investimento que ele deveria colocar aqui no começo do cumprimento da pena, lá na ponta, que é exatamente para controlar esses presos que não foram devidamente orientados ou direcionados para o devido cumprimento da pena. A analogia que a gente faz é quando o juiz vai fixar a pena, ele tem o artigo 59, e ele leva em consideração as consequências do crime, a personalidade do réu, o trauma que a vítima sofreu, o prejuízo que isso gera, todas essas circunstâncias e consequências do delito. E quando o preso entra no presídio, num primeiro momento, o grupo técnico, o corpo técnico deveria fazer esse mesmo questionamento, essa mesma análise, exatamente agora para direcionar uma segunda fase, que é o cumprimento daquela pena que foi fixada pelo juiz do processo. É isso que está falhando. E aí que a gente vê, né, o domínio dessas facções. São esses motivos, né, são essas razões que a gente ouve. Enfim, eu estou mais surpreso ainda, exatamente por causa disso e por outros motivos que a gente acompanha aqui no nosso dia a dia, né, que a gente vê o porquê
que o PCC aqui em São Paulo e as demais facções aí no resto do país, elas crescem. Ano a ano elas crescem, elas nunca diminuem, elas sempre crescem. É como se fosse uma erva daninha que você não consegue vencer, né? É um câncer, né? É um câncer. São 29 mil, os números, claro que nós não temos certeza de nada disso, mas os números que nós temos é que o PCC ele tem 29 mil integrantes, enquanto o Comando Vermelho tem 22 mil integrantes, e mais os aliados, que é essa Comando do Norte e outras facções. Vão fazendo ramificações, né? Eles vão, é logística, né? Tem todo uma estrutura são braços, na verdade, ou simpatizantes, como eles colocam, e que acabam, num momento de crise como esse, aderindo a uma conduta de violência, que é o que nós assistimos. Uma questão que eu queria trazer aqui, o Isaias pode trazer para a gente também, nessa rebelião que aconteceu, o massacre de Manaus, né, como a gente já está batizando, infelizmente, como o massacre do Carandiru, o massacre de Manaus, algumas imagens circularam pelo WhatsApp e ganharam as redes sociais de cabeças, né? Decapitação ali de corpos e tudo mais. E a comemoração desses integrantes da família do Norte batendo com um facão na testa dessas cabeças de defuntos. Quer dizer, é uma coisa que socialmente choca. Hoje temos as redes sociais, diferente na época do Carandiru, né? Que mesmo assim, na época, eu lembro que algumas fotos foram, enfim, vazaram ali, mas hoje com esse ganho de WhatsApp, esses aplicativos de celular, fica mais nítido para a sociedade. Mas não é de hoje que isso acontece, né, Isaias? A gente teve grandes rebeliões com sangria para tudo quanto é lado, não é? Olha, eu me lembro de uma rebelião na Casa de Custódia de Taubaté, na década de 90. Os líderes do PCC estavam lá, Marcola também estava, o finado Sombra, Chocolate. Enfim, eles dominaram a cadeia e mataram os rivais. Eu só não lembro se era o juiz corregedor ou a juíza corregedora na época. Ela foi lá para negociar com os presos. E no meio da negociação ela... Não, calma, vamos conversar, vamos resolver. Não, a gente já matou todo mundo, já arrancamos a cabeça e já está tudo dominado. Daí a juíza teria dito, não, peraí, vocês não fizeram isso, né? Arrancar a cabeça do rival. Aí o outro detento, não, a gente arrancou sim. Ele pegou a cabeça que ele tinha decapitado e jogou em cima da juíza e ela desmaiou. Nossa. Então, esse fenômeno, entre aspas, de decapitar rival para demonstrar força é muito antigo. Tem aí pelo menos 20 anos que a gente acompanha aqui em São Paulo, né? Então, eles fazem isso, mas por uma demonstração de força mesmo, para, igual a gente usa na gíria, entre aspas, né, para tocar o terror nos rivais, né, e mostrar que não, nós também somos fortes, também somos violentos. Se vocês quiserem brigar com a gente, esse vai ser o nível, entre aspas, da briga, do combate, né? E o que é realmente muito lamentável. Né? Doutora Ivana já presenciou esse tipo de situação? Pode compartilhar com a gente? Tem todo um significado de violência. O PCC, se eventualmente é um delator, e quando ela conta sobre isso, às vezes um preso que demora muito no interrogatório, quando ele desce para a carceragem, ele tem que explicar por que ele demorou, por exemplo, para falar comigo. Eu lembro que na corregedoria, os presos temporários, essa audiência de custódia que dizem que é uma inovação, não é. A lei de prisão temporária já prevê a audiência desde da sua criação. E quando o preso apresentava alguma lesão, por lei, o juiz corregedor, eu, na época, chamava o preso para conversar sobre aquela origem daquela violência ou daquela lesão corporal que teria sido constatada no laudo, tanto de entrada quanto de saída de trânsito do preso. E o preso, eles contavam na audiência que antes dele sair do presídio, como não era o trânsito normal de audiência, ele tinha que explicar por que ele estava indo conversar com a juíza corregedora. E na volta, ter que contar o que eventualmente ele conversou comigo. Então ele ia e voltava ameaçado, não pelo sistema, mas sim pelo crime organizado. Ele tinha que dar conta e tinha que se explicar, porque eventualmente poderia existir alguma notícia de tentativa de fuga, de rebelião, e ele poderia ter me contado. Então, isso é uma norma. E no tocante à decapitação, além da decapitação, o PCC, na época, quando existia a notícia de eventualmente o preso ter contado alguma situação para o juiz, eles tiravam os olhos e a língua
do preso. Então ficava o corpo. Mas o preso vivo ou depois morto, que já tinha morrido? A cabeça, os 2 olhos, a língua. E em Manaus vimos o coração, que tem todo um significado dele eventualmente ter um amor, uma paixão por aquela facção. E quando ele tira o coração, é como se ele tivesse tirado aquela escolha, aquele envolvimento emocional que o preso então teria com aquela facção. Então tem todo um simbolismo doentio no meu olhar, no meu sentido, totalmente desviado. Mas existe esse simbolismo que talvez, acho que nem na época das galés podia existir uma situação dessa. É triste ver isso, porque é algo que se repete, né? Então, estávamos aqui lembrando de situações, teve um período histórico também, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que surgiu uma facção hoje abafada em Ribeirão Preto, a seita satânica, que fez exatamente esse mesmo movimento dentro dos presídios de Ribeirão Preto, arrancando língua, arrancando coração, cortando cabeça. Então, é uma banalização da violência que faz parte desse momento conjuntural da nossa sociedade, que dá mais visibilidade a isso, mas não que isto não ocorresse antes, mas até com um certo ritual perverso de vangloriação disto, né? Então as pessoas não repassam esses vídeos porque sentem horror disso, mas sentem um certo prazer nisto e consideram que este é um jeito de resolver o problema da sociedade da criminalidade. Então a esquizofrenia que falávamos antes, né? É como se mais violência fosse resolver o problema cultural da violência, como se a morte fosse impactar a diminuição da criminalidade. Isso não vai impactar. É repensar a conjuntura social, repensar o acesso aos bens, a um Estado que seja cumpridor das suas funções de Estado, né? Porque o que é o Estado? O Estado é eu abrir mão dos meus direitos para que ele cumpra a sua meta de acesso à educação, cultura, lazer, moradia, saúde. Então, temos uma relação em que a vida em sociedade está cada vez mais precarizada e se valoriza esse tipo de ação como uma saída para a sociedade. É uma inversão total de valores. Que jamais vamos chegar numa solução nesse tipo de discussão. Violência gera violência. Eu quero entrar ainda mais nessa questão do simbolismo e da barbaridade toda que acontece, né, dentro dos presídios. Estou conversando aqui na Rádio Estadão com a doutora Ivana Davi, que é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, a psicóloga Fernanda Magano e o repórter do Jornal Estado de São Paulo, Alexandre Rizaias. A gente volta já. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas. De volta aqui com Mentalistas, falando sobre a essência do ser humano nas penitenciárias de todo o país. Estou recebendo aqui na Rádio Estadão o repórter do Jornal Estado de São Paulo, Alexandre Rizaias, a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi, e a psicóloga Fernanda Magano, presidente da Federação Nacional dos Psicólogos e que trabalha há 20 anos aí no sistema carcerário. No bloco anterior, Fernanda, a doutora Ivana estava falando dos simbolismos, né? Então, que se arrancava a língua, olhos, né? O Alexandre também, o coração com esse símbolo de paixão ali. Que entrega a facção criminosa. Que entrega essa facção criminosa. E aí, o que muitos ouvintes, eu recebi muita mensagem de ouvinte falando, puxa, será que quando essa pessoa então tá na penitenciária e pratica um ato como esse, em que toda a sociedade viu, ele perde a essência do ser humano? E queria que você falasse um pouco mais sobre esse ponto de vista mental mesmo, né? A pessoa, para ser capaz de fazer essas coisas, é como se todos nós aqui nesse estúdio vivêssemos situações de estresse, por exemplo, no trânsito, em que você fala, vou esganar essa pessoa, né? Ou alguém faz alguma coisa. A gente vive, tem uma barreira que a gente recua. Essas pessoas que estão presas, elas pulam esse muro, elas conseguem pular essa barreira, enfim. Qual que é a análise que a gente pode fazer aí? Então, eu acho que essa afirmação de perder a essência é absurda.
né? A gente não pode fazer essa reafirmação, senão a gente autoriza a repensar a lei de execução penal, a produzir pena de morte, que já está dada na realidade por esse tipo de situação, e que a gente não precisa reafirmar isso como papel de Estado, na minha opinião. A situação ela é tão extrema e as pessoas ficam tão acuadas e pressionadas por esse rito cotidiano de responder tanto à lei do Estado como a lei da facção, e as famílias pressionadas, a questão de toda a referência já feita aqui da droga sendo inserida no presídio, de maneira a também estabelecer mecanismos de controle. Então isso também altera alguns estados de consciência, produz algumas relações de dependência química, e que a gente tem pouca ação do Estado para enfrentar isso, porque a forma como o Estado trata ainda essa questão é a guerra às drogas, sem fazer um debate aprofundado da questão do tema. A gente tem uma relação que é incentivar a perder o humano. Então eu faço isso de maneira a manipular as pessoas para que elas fiquem com esse impacto da perversão. Essa perversidade surge pela pressão cotidiana em que se vive ali. Há uma alteração de estados de consciência em determinados momentos, também pelo uso de aditivos, né? E as bebidas, a Maria Louca. O que é a Maria Louca? É uma pinga produzida pela fermentação de arroz e algumas frutas. Que eles produzem lá dentro. Produzem dentro do presídio, que tem um teor alcoólico fortíssimo, faz muito mal e altera muito as pessoas. A gente tem essa relação cotidiana somada as distâncias da família, né? E aí é o que se dizia, a facção vem para tentar aproximar a família, mas aí se paga um preço muito alto de ficar dependente dessa facção. A gente tem, pelas diretrizes do Conselho Profissional da Psicologia, do Conselho de Serviço Social, uma série de normatizações para atuar dentro da prisão. Então houve um trabalho bastante grande do Ministério da Justiça com os conselhos profissionais no início dos anos 2000, 2005, 2006, onde se produziu um material sobre qual deve ser o posicionamento ético dos profissionais, o dever de denúncia em situações de violação. E aí, destacando isso, né, essa situação de Manaus, ela estava pré-anunciada. No ano de 2016, no início do ano, houve toda uma ação do CNJ junto com o departamento, então, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, que pensava a questão de mecanismos de combate à tortura, que trouxe a realidade nua e crua do que acontecia em Manaus em relatório oficial, denunciando que aquele estado de coisas ia eclodir numa situação muito pior. Então, há toda essa ausência do Estado, que vai produzindo uma série de violências, todo um efeito midiático por alguns órgãos de imprensa que estimulam a dizer que é tudo bandido, sem vergonha, que não tem direito nenhum, que está na vida boa, tem que morrer. Bandido bom é bandido morto, por aí vai. E tá lá tirando férias, a comida é o que estou pagando. Queria ver se ele fosse comer aquela comida que ele diz que paga, né? Desafio, né? Se ele ia superar, né? Então, todo esse estado de coisas vai produzindo, somado à pressão da facção, algumas situações limite, que a gente pode usar a mítica do cinema para brincar com isso, do dia de fúria. É quando eclode uma situação como essa. Na situação em tela de Manaus, a gente tinha a Humanizare, lá que era a parceria público-privada, recebendo R$4.000 por preso mês. E não isso é pouco, né? Não se mantém famílias, né? Ela é de capital social enorme, com registro em São Paulo, depois mudou para Goiás, então toda uma situação, cuidando dos presídios de Manaus, sem produzir a real condição. Se você pega o levantamento do DEPEN, que é o último que tem, que é 2014, a gente tem cerca de 20 unidades no estado de Amazonas para 15 psicólogos.
Então tem unidades que têm psicólogos, tem unidades que não têm psicólogos. Não, psicólogo naquela situação toda que vocês já falaram, da minha categoria profissional. As outras profissões, médico então é bicho raríssimo, quase que inexiste, porque os profissionais acabam não querendo se submeter a trabalhar nessas condições. E aí isto vai produzindo um monte de brechas de desassistência, somado à pressão da facção, à ausência do Estado de cumprir seu dever e a relação pelas disputas socioeconômicas, né, que é esse capital de giro que passa pelo tráfico de droga, que passa pelos outros crimes, né, que as facções, por épocas, era assalto a bancos, aí depois aumentou a segurança, mudaram o foco, aí foi para os sequestros, eles vão mudando o foco das ações principais aí de intervenção. E aí as famílias desses presos também ficam capturadas nesse histórico todo. Então, muitas vezes, essa situação, esse extravasar, vem em decorrência de tudo isso. Como mudar esse estado de coisas? A gente precisa fazer toda uma reflexão de que modelo de sociedade a gente quer. Porque não passa só pela prisão, passa pela forma da organização da sociedade, ao tratar isso como lixo humano, a defender pena de morte, a defender a exclusão. Com essa nossa conversa aqui, a gente percebe que é tudo uma engrenagem, né? Então você tem o sistema judiciário, o executivo, o legislativo que está envolvido nas leis, e qualquer mudança aí também está envolvido, os profissionais da saúde que tentam a duras penas aí fazer um trabalho que seja minimamente digno, mas eu fico pensando que qualquer coisinha dessa engrenagem pode escapar, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é corrupta no meio do caminho, né? Alguma coisa que acontece no meio do caminho pode fazer simplesmente essa engrenagem parar de funcionar. No sistema judiciário, isso é mais frágil, doutora Ivana? Como é que funciona isso? As facções chegam até os profissionais do judiciário para fazer ameaças, todo tipo de ameaça, isso acontece. Como é que é um pouco mais desse lado do judiciário, que por vezes, composto de seres humanos, também se tornam vulneráveis com essas ameaças todas? Como é que é? O Poder Judiciário de São Paulo, nós temos casos pontuais de ameaça do crime organizado que se aproximam de juiz. Mas temos também toda uma estrutura. Hoje nós temos um desembargador que cuida exatamente de uma comissão de segurança, que é uma comissão, um braço da presidência do Tribunal de Justiça, e hoje nós temos poucos juízes ameaçados. Nós temos uma estrutura de segurança feita pela Polícia Militar, com carro blindado, e temos no estado de São Paulo um episódio muito triste, que foi a morte do juiz Machado, que morreu exatamente refém do PCC naqueles idos, que salvo o melhor juízo, em 2001 e em 2002. Exato. Esse é um caso pontual, é o único caso pontual de juiz morto em detrimento ao crime organizado. No mais, o judiciário ele acaba ficando um pouco mais distante de tudo isso, até pela logística, até pela estrutura e até pela função. O judiciário, a função dele é de julgar. Então, depois que o juiz julga, em primeiro grau, vai para o tribunal mantém a sentença ou modifica, e isso já começamos uma fase de execução. A fase de execução, o judiciário passa para o Poder Executivo, esse sim que detém uma secretaria aqui no estado de São Paulo especializada, que é a Secretaria de Assuntos Penitenciários. Em alguns estados nós temos uma situação onde uma secretaria tanto cuida da parte de segurança pública como a parte de execução da pena. Nós tivemos uma fase disso, São Paulo chegou uma época quando tínhamos preso em delegacias, onde nós tínhamos uma secretaria de assunto, que é a Secretaria de Segurança Pública, que cuidava das duas pastas. Hoje isso já é bem definido, ou pelo menos está definido de uma forma mais clara. A Secretaria de Segurança Pública faz a parte de investigação, de polícia judiciária, preventiva, que seria a Polícia Militar, e a Secretaria de Assuntos Penitenciários hoje tem orçamento próprio e cuida dos presos, que eu falo que nós estamos chegando a quase 250 mil presos no estado de São Paulo. Isso é bem definido. E o judiciário faz melhor o papel dele, que é essa função de julgar. O judiciário tem um braço que é o juiz da execução, mas que tecnicamente hoje, por resolução do Conselho Nacional de Justiça, tem essa parte administrativa. Ela tem por obrigação de ir aos presídios, fazer uma ata e ver quais são as condições dos presos no tocante à comida, no tocante à superlotação, cumprimento de pena, a dignidade do cumprimento de pena
ou não. Essa parte passa ao Poder Judiciário. Claro que ele não vai ter o poder de, eventualmente, escolher em que presídio vai ou determinar recolha o preso no presídio X e Y, mas ele tem o poder, dever de comunicar, sim, à Secretaria de Assuntos Penitenciários, exigindo dessa uma providência. E também tem o poder, dever de comunicar ao Ministério Público, esse sim, com a função legal de eventualmente processar ou entrar com as devidas ações na área de probidade administrativa contra o Estado. Isso funciona até um certo momento muito bem aqui no estado de São Paulo, é o que a gente pode ver. No Amazonas a discussão é exatamente essa definição aí, onde está esse deadline, aonde o juiz da execução avançou ou deixou de avançar. Espero eu que tudo isso esteja tudo em ata. Ontem eu vi numa reportagem que existiam trocas de ofícios e comunicações do presídio para com a Secretaria de Assuntos Penitenciários do Estado, comunicando a situação prisional. Ainda que seja uma PPP, ainda que você tenha uma empresa privada administrando um presídio, essa empresa privada, a gente tem que colocar bem essa função, esse limite desse poder dessa empresa. Que, na verdade, não tem poder, tem uma mera atribuição contratual de cumprir ou não. Essa empresa ela não teria a função e nem a possibilidade de transferir preso. No nosso sentir, pelo menos o que eu vi até agora, as comunicações foram efetivadas. Se o que recebeu a comunicação, e esse sim com a obrigação legal de impor a ordem no presídio, fez ou não, como bem disse o ministro Alexandre de Moraes, vai ser apurado no devido inquérito policial, porque isso é crime. Isso supera a parte administrativa, supera a discussão de probidade administrativa, de cumprimento de contrato. Isso é conduta criminal e tem que ser apurada no inquérito policial. E um ponto que você tocou, Camila, que sempre chama a nossa atenção, né, é a questão da corrupção e a questão de alguns privilégios, né? O que a gente vê aqui em São Paulo e também nós vimos lá no Amazonas, lá em Manaus, é que a cúpula dessas facções criminosas, né, elas desfrutam, né, de alguns privilégios. Nós temos um colega nosso lá do Estadão, o Marco Antônio Carvalho, que está lá em Manaus, e o que ele apurou, que na cela da cúpula dessa FDN tinha TVs de LED, Smart TVs, né, tinha videogame, ar-condicionado. As celas, elas eram muito parecidas com quartos de hotéis, enquanto os outros presos, né, a grande maioria, ficam em celas superlotadas, péssimas condições, né? Aqui em São Paulo, eu lembro de ter participado de uma cobertura jornalística, né, onde um diretor de um presídio de Araraquara, salvo engano, ele foi preso depois que foi constatado que ele dava certos privilégios, entre aspas, gigantes, para a cúpula do PCC que estava lá, inclusive o Marcola. Ele autorizava, mediante pagamentos de 10 mil, 15 mil reais, isso em 2007, que entrassem lagosta, garotas de programa, tudo. Esse diretor ele foi preso. Então, o que a gente sempre observa, infelizmente, né, é que para a cúpula de uma facção criminosa, tudo. Para os demais presos, nada. É uma bola de neve que vai aumentando e chega uma hora que, infelizmente, explode, né? Bom, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu faria mais uns 2, 3 programas, porque ainda tinha muita coisa pra gente falar, mas enfim, em suma, acho que deu pra gente aprofundar um pouco mais, né, a situação carcerária no país, do ponto de vista comportamental e também da realidade mesmo, né, desses indivíduos e a sociedade como um todo. É o momento de refletir sobre isso, sobre todas as peças dessa engrenagem, como a gente já mencionou aqui. Eu queria agradecer a participação do repórter do Jornal Estado de São Paulo, Alexandre Risaiazo, da doutora Ivana Davi, que é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, também da Fernanda Magano, que é psicóloga e presidente da Federação Nacional dos Psicólogos. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Foi um prazer. Prazer nosso. Muito obrigado. Os trabalhos técnicos aqui do Mentalista são de Roger Palme. A produção e a apresentação de Camila Tulinski. Gerente de jornalismo da Rádio Estadão é a Paula Marinho e diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até uma próxima.